Olá, minhas joias do Oriente, dando continuidade aí ao nosso vídeo dos seres de fora da Terra. Para quem não viu, na semana passada eu fiz um vídeo sobre os seres de fora da Terra, os alienígenas, extraterrestres, da forma que vocês preferirem chamar. Eu chamo de ser de fora da Terra porque eu acho que engloba tudo que não seja daqui. Então eu fiz um vídeo sobre ele semana passada. E foi assim, eu recebi muitas informações, então o vídeo acabou ficando muito grande de tanta informação que eu recebi e eu não consegui passar um terço de tudo que eu enxerguei para vocês. E, obviamente, isso acabou gerando muitas dúvidas, por isso que eu coloquei lá nos comentários para vocês colocarem a pergunta de vocês que eu responderia no próximo vídeo, que no caso é esse. Então esse vídeo vai ser respondendo as perguntas de vocês. E sobre o que eu não falei, o que eu não consegui falar, então fiz algumas anotações aqui dos tópicos, de coisas que ficou faltando eu falar para vocês e respondendo a pergunta de vocês sobre esses seres, tá bom? Então se você curte esse tipo de conteúdo, se você curte vídeos sobre isso, tem curiosidade, fica aqui comigo. Mas antes já quero pedir para vocês se inscreverem no canal se não tiverem inscrito, ativar o sininho de notificação, compartilhar esse vídeo com seus amigos, me seguir nas minhas redes sociais que eu deixo o link com todas elas aqui embaixo, meu site se vocês quiserem consulta particular. Se tiver alguma dúvida é só me chamar e vamos começar o nosso vídeo de hoje. Então vamos lá, a primeira pergunta é sobre o outro lado da força. Jéssica, você falou sobre os seres de fora da Terra que são bons, né? Aqueles que de uma certa forma aí querem nos auxiliar, de uma forma ou de outra estão aí junto com a espiritualidade do bem, para auxiliar a gente no nosso processo de evolução. Estão aí tentando evitar que a gente faça alguma besteira, não só com a gente, mas com o nosso planeta também, que de uma certa forma vai atingir eles, né? Isso pode prejudicar eles. Eu não falo assim de todas as galáxias, mas pelo menos os que estão conectados com a gente. Mais uma vez, eu não tenho conhecimento nenhum sobre esse assunto, não é a minha área de atuação, então eu vou explicar da forma que eu entendo, que eu acho que vocês vão entender também. Então, a primeira pergunta que ficou é: existem seres ruins? E sim, existem seres ruins. Assim como a gente, eu não falo nem ruim, né? Eu nunca gostei de usar essa palavra. Eu sempre falei pra vocês que eu acredito que até defeitos nossos são as coisas que a gente não conseguiu melhorar, né? Então eu acredito que faça parte aí do processo deles de evolução, assim como a gente. Nós não somos seres aí perfeitos, estamos bem longe disso. Então, assim como existem seres humanos bons, existem seres humanos ruins. Então, é a mesma coisa com relação a eles. Então, vamos responder com relação a essa pergunta, tá bom? Vamos ver aqui o que nos diz sobre esses seres aí de fora da Terra que não são bons, o que eles querem com a gente, se eles têm algum tipo de contato com a gente, tudo que envolva eles. Vamos ver aqui o que nos diz com relação a esses seres. O que eles querem com a gente, eles têm contato com a gente. Olha, esses seres, eles têm contato com a gente, sim. Tem contato com a gente, sim. Gente, eu não sei
É que eu tô vendo uma coisa aqui, mas isso de fato eu não sei como que funciona, se tem alguma probabilidade, como que isso acontece. Mas eu tô vendo que não só eles têm contato, como tem alguns... Meu Deus, como eu explico isso? Como tem alguns que nascem aqui através de algum tipo de contato desses seres com mulheres do nosso planeta que acabam tendo fruto deles. Como? Gente, olha, assim, eu não sei mesmo como que isso acontece, tá? Qual a probabilidade disso? O que eu tô entendendo não tem o que eu falei pra vocês no outro vídeo, que em trabalho com a humanidade, os seres de fora da Terra e a espiritualidade, eles estão colocando esses seres mais evoluídos e melhores para transformar, para mudar, para melhorar a nossa Terra nesse período de transição. Existem também os que são nascidos desse lado, do outro lado da força, tá bom? Do lado ruim mesmo. Agora, o que de fato eu não sei como explicar para vocês, tá? Aí fiquem abertos, se alguém souber de como que isso funciona, de verdade, assim, eu sei que existem seres que nascem desses seres ruins que são colocados aqui justamente para auxiliar na nossa destruição, né? Como se fosse necessário, porque eu acho que a gente já se destrói sozinho demais, né? A gente já consegue se destruir sozinho. Não tem aquela música, eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo, eu sozinho boto minha vida em perigo. Então, gente, tipo, eu acho que não seria necessário eles se envolverem nisso, porque a gente já tá caminhando, não quero tirar a esperança de ninguém, né? A gente sempre tem esperança de que as coisas melhorem, mas, assim, a gente já vem vindo aí de um tempo aí, indo de mal a pior, né? Imagina com o auxílio desses, eles colocando aí seres ruins para nascerem no nosso planeta. Daí vem esses serial killers, esses seres muito ruins mesmo. Não tem quando a gente se questiona, meu Deus, que ser humano é esse? Então, muitas vezes não é apenas um ser humano. Tem de fato envolvimento de outros seres nisso, que a gente acaba enxergando como espiritual. Mais uma vez, tem coisa que vai muito além do nosso entendimento, mas eu vejo isso, tá bom? Infelizmente, de mulheres que são aí contatadas, tá? Que são contatadas por esses seres e usadas de forma bem ruim, se é que vocês me entendem. Eu de fato não sei como isso funciona e também assim vai muito além do meu entendimento, tá? Para colocar esses frutos ruins deles aqui. Isso aqui tá muito claro, tá? Então, de fato, existem esses seres ruins e eles não têm influência apenas, assim como eu falei para vocês dos outros seres, eles não têm influência apenas assim, tendo contato, apenas influenciando, porque assim como os seres de luz influenciam positivamente, auxiliando aí a nossa evolução, agindo para o bem e tudo mais, eles também fazem o mesmo processo que os de luz fazem, que é plantarem sementinhas boas, e no caso eles estão trabalhando de forma negativa, tá? Mas aí, aqui é só uma continuação do outro, tá? No caso desse processo aí de reprodução deles. Diferente dos outros seres, que eles não podem
Se lembra que eu falei para vocês que eles não têm, não que não tenham direito, eles não podem interferir diretamente, eles não têm leis, eles não trabalham para o bem. Então não há uma regra que eles obedeçam, não há algo que eles temam, pelo contrário, entende? Os seres que trabalham para o bem, eles têm um limite de até onde eles podem ir e interferir no nosso karma. Eles não, eles estão pouco se lixando, assim, tipo, eles vão interferir da forma que eles puderem. E aí entra uma outra pergunta, de por que alguns países são mais afetados nesse sentido. Por que alguns países têm mais avistamento? O que eu acho é, avistamento eu acho que a gente pode ter, tanto do lado positivo quanto do negativo, né? Aí a gente não vai conseguir diferenciar esse tipo de coisa, mas pisar no nosso solo, eu acho que só esses de energia ruim conseguem. Por quê? Se lembra que eu falei para vocês no outro vídeo lá de sexta-feira, das energias afins que se atraem? Porque eles são mais compatíveis com a gente. Infelizmente, eu sei que você aí do outro lado, que é uma pessoa boa, vai falar assim, ah, Jéssica, mas eu não pareço nada com esses seres. Em algum momento você pode ter parecido. Por isso que a gente está aqui. Nós somos atraídos para esse planeta de acordo com a nossa vibração. Nós estamos aqui, infelizmente, porque em algum momento a gente teve essa vibração ruim. E todos os defeitos que o ser humano tem, que vocês forem parar para pensar, é o que nos faz estar aqui. Sermos egoísta, individualista, rancoroso, sem empatia, materialista, tudo isso, tá? Tudo isso. Cada um de nós temos alguma coisa aí, algum BO para resolver nesse sentido. Algum fantasma aí que a gente precisa trazer à luz. Nenhum de nós que estamos aqui somos seres humanos completamente bons e evoluídos. Senão a gente não estava aqui. Estaríamos aí em outro planeta, em outra dimensão, com seres bem mais evoluídos. Vocês entendem? Então, eu acho que esses seres, eu não posso dizer para vocês com certeza que o lado positivo, eles não têm como entrar em contato direto com a gente. Mas o que eu vejo é que esses seres de energia negativa ou não bem intencionados, que não trabalham para a luz, eles têm muito mais facilidade de ter contato direto com a gente, de pisar no nosso solo, por ter a energia compatível, entendem? E por que outros países, principalmente Estados Unidos, eles têm mais avistamento e têm mais contato com esses seres? E muitos, consequentemente, acabam tirando a sua vida. Vocês acham que seres de luz vão provocar uma coisa dessa? Então, ao meu ver, tem algo, tá? Algo com o governo desses países que fizeram algum tipo de acordo com esses seres, assim permitindo a sua entrada. Se não foi acordo físico, por questão financeira, principalmente, porque você lembra que eu falei para vocês que eles não dão um braço a torcer com relação aos seres lá bons, positivos, principalmente por conta de poder? Vai que esses seres de energia baixa ofereceram algo para eles nesse sentido? Porque da mesma forma que eu falei para vocês que a espiritualidade ruim só tem poder sobre a gente a partir do momento que a gente deixa entrar, eles também. A gente vai atrair esses seres com o que a gente vibra. Então eu acredito que o que tem a ver com karma, energia e principalmente o governo desses locais. E aí isso engloba uma outra pergunta. Por que eles escolhem apenas algumas pessoas, não são todas que têm contato com eles? Aí a gente cai na mesma questão, tá? Esses seres ruins, eles vão ter contato, eles vão conseguir contato, ou vão conseguir tirar alguma coisa, ou fazerem mal a algumas pessoas, porque essas pessoas estão com a vibração compatível com eles. Então, meus queridos, se vocês estão preocupados com isso, vocês devem se autoanalisar. Eu sempre bato na tecla com vocês, principalmente em consulta, do poder, do autoconhecimento e da evolução pessoal. Se autoanalise.
veja e perceba o que você está vibrando. Se você está vibrando energia ruim, negativa, de tristeza, de mágoa, de rancor, de apego, de tudo que é ruim nessa terra, aí você deve se preocupar, de verdade. Aí sim, você deve falar, meu Deus, então eu corro risco deles entrarem em contato comigo e tentarem fazer alguma coisa ruim comigo. Sim. Se você não despertar e evoluir, sim. E aí, caso contrário, quanto mais você tiver com a sua energia, com o seu espírito elevado, sabe, vibrando o bem, aí você pode ficar tranquilo. Porque eles também só vão até onde eles conseguem, até onde eles têm abertura para ir. Porque quem está na energia positiva, eles sabem que eles não vão conseguir nada. E além disso, essas pessoas são protegidas pelo lado positivo. Vocês entendem? Eu sei que às vezes parece muita coisa de filmezinho com vilão e herói, mas é assim que é, tá bom? Assim que eu tô enxergando e que eu tô tentando passar pra vocês. É obviamente que não funciona de forma tão resumida assim. Entendo que tem coisas muito mais complexas e desdobramentos aí nessas histórias, o que leva ao que eu estou tentando passar para vocês de forma que eu estou entendendo e de forma melhor que vocês possam entender, tá? Mas nada é tão simples assim, entende? É tudo muito mais complexo e além. Isso aqui é só uma leitura, né, de como esses seres agem e uma confirmação do que é e do que não é. Para aí sim, para quando vocês forem pesquisar, vocês saberem assim, ah, não, tipo, isso aqui existe mesmo, isso aqui eu acho que sim, isso aqui eu acho que é fantasia, tá? Vocês vão filtrando isso e tirando para vocês apenas o que interessa. E por que eu disse tudo isso? Porque eu vejo que sim, não só a questão desses seres aí que eles colocam para viver entre a gente. Então aí eu já respondo mais uma pergunta. Sim, tem seres deles que vivem entre a gente, não só deles ruins, mas quanto do lado positivo também, tá? Então temos sim seres deles vivendo entre a gente como assim. E eu não sei nem se essas pessoas, se esses seres, eles sabem que são. Entende? Porque da mesma forma que a gente, quando a gente reencarna, a gente esquece a nossa vida passada e só segue o fluxo, eles também. A diferença é no que eles se tornam. Mas eles não sabem nem de onde vem muita coisa que eles sentem, que eles fazem. Sem nem saber que eles são fruto do lado ruim. Gente, é muito impressionante. Pra mim, assim, eu sei que muita gente pode ver e pode não acreditar, mas pra mim, isso, a cada coisa que eu vejo, eu fico... De verdade. Depois que eu terminei de gravar outro vídeo, eu fiquei meia hora aqui assim. Pra absorver tudo. Sério. É muito, assim, muito sinistro. Uma coisa é a gente desconfiar, acreditar, e outra coisa é a gente ver. Então eu vejo que não só eles fazem isso de plantar a semente deles, quanto eles têm contato. Vocês também queriam saber a história do chip? Sim, é verdade, tá bom? Por quê? Eu tô vendo algo aí que eles fazem, não só de chip, e aí vocês têm que ter cuidado principalmente também para não ficar louco, né? Mas tem maneiras e formas que eles usam, sim, de mensagem subliminar ou de ondas, de algo que nos tire da realidade ou nos influencie em algo ruim. Eu vejo eles fazendo algo para nos prejudicar nesse sentido, para nos atrapalhar, para nos tirar do caminho bom, tá bom? E, consequentemente, mais uma vez, eles acabam atingindo mais aquelas pessoas que não despertaram para a espiritualidade. Pessoas que têm o seu lado escuridão aí, que tem seus muitos e muitos defeitos, que não está nem interessado em melhorar. E nisso eles só vão despertando cada vez mais esses lados, fazendo com que as pessoas, elas
continuem vivendo dessa forma e daí para muito pior e pior e pior. Pessoas que estão na mesma vibração deles, tá? E aí sim, eles têm influência sobre essas pessoas de algumas formas. Aí sim, essas pessoas são chipadas, elas recebem influências negativas de alguma forma que eu não sei dizer pra vocês. Não sei se é através de rádio, de telefone, de televisão, de contato em massa, tá bom? Mas que sim, acaba tendo esse efeito negativo, tá? Que eu vejo isso. De forma oculta, de forma que muitas vezes a gente não sabe de onde vem, eles têm essa influência sobre a gente, tá bom? Uma coisa também que vocês queriam saber é com relação assim, Jéssica, mas se eles são seres evoluídos a tal ponto de conseguirem ter contato com a gente, de conseguirem ter toda essa influência, por que eles são ruins? Porque avanço tecnológico não significa avanço moral, né? Não significa avanço espiritual. É o que aconteceria com a gente, por exemplo, se a gente não despertar. Olha o avanço tecnológico que a gente teve. O quanto que essa tecnologia poderia nos auxiliar. Não era mais para a gente ter fome no nosso planeta. Não era mais para a gente ter crianças abandonadas, crianças sendo vítimas, gente perdendo a sua vida a troco de nada. Não era mais para a gente passar por nada disso. Quantas doenças já não eram para ter sido extintas do nosso planeta? Com o auxílio da tecnologia, a gente tem meios de tudo isso. Era para a gente estar vivendo tudo muito bem e plenos, com a evolução, o avanço tecnológico que a gente tem. Vocês conseguem entender isso? E aí vamos colocar, se a gente continua com esse avanço tecnológico e não melhora, daqui a pouco a gente vai estar fazendo o que eles fazem. Vocês acham que... Por quê que o homem procura vida em outros planetas? Imagina se eles conseguissem encontrar seres inferiores a eles, um planeta que pudesse proporcionar o que o nosso não pode, por exemplo. Se os nossos governantes não iam tentar fazer algo contra esses seres inferiores. Parem para pensar. Se a gente faz com os nossos, olha o que está acontecendo na Ucrânia. Vocês estão entendendo? Não venha me dizer que o ser humano não é capaz disso. Não venha. Nós temos muitos exemplos de que sim. Olha o que a nossa raça sofreu. O que seres humanos fizeram com outros seres humanos. Vocês acham que se a gente tivesse tecnologia suficiente para ir para outro planeta, explorar seres mais inferiores, que não teriam condição de se defender e que tivessem algo para oferecer para a gente, ou que a gente visse uma oportunidade de conseguir algo com aquele povo, vocês acham que a gente não faria? É o que eles fazem. São evoluídos tecnologicamente, mas moralmente não. Não melhoraram. Conseguiram a tecnologia, conseguiram o poder sobre a tecnologia, sobre muita coisa, e continuaram na vibração ruim. Continuaram egoístas, pensando só neles e no poder deles. Vocês já pararam para pensar, sem questões políticas, sem observar a questão política, tá? De que o nosso país, ele tem tudo que qualquer outro país, com assim, sendo potência mundial, gostaria de ter. As nossas riquezas. Vocês já pararam para pensar por que a gente ainda não sofreu nada com relação a esse tipo de coisa? Nós somos muito protegidos, tá? Porque, de fato, eu não sei. Não que nós sejamos especiais, tá?
Longe disso, muito longe disso, mas mais uma vez eu bato na tecla do karma do lugar, do país, enfim. Tem algo aí muito forte com relação ao Brasil, tá bom? Que é o que tá me dizendo. De proteção. Merecimento, não sei se a gente teria muito não, tá? Mas tomara que a gente continue, né, fazendo por merecer, principalmente por conta da nossa fé. Nós somos um país muito mais espiritualizado. Muito. E, tocando nisso, nós vamos a outra pergunta. Eles têm religião? Se lembra que eu falei para vocês que eles enxergavam a religião de forma diferente? Aí a gente vê pelo lado dos seres bons, tá bom? Eu não acredito que eles tenham religião. Eu falei para vocês que eles tinham o espiritual assim, que eles não precisassem de intermediários, que nem a gente, que para ir a Deus a gente precisa ir a Jesus, para ter um contato com o espírito a gente precisa de um médium. Eu acho que todos eles chegaram num nível de evolução tão grande que eles não precisam de intermediário. Eles aprenderam a como lidar, como se comunicar, tendo respeito, admiração e obedecendo, mas não se sentindo inferiores, apenas compreendendo o seu processo de evolução. Eu não acredito que eles tenham religião, eu nunca concordei com essa questão que a gente tem de religião. Eu sempre acreditei que era tudo uma coisa só, sempre, e a gente que separou em grupinhos, né? Cada um chamando de uma coisa, cada um cultuando de uma forma diferente, mas sendo, sim, tudo uma coisa só. Tudo que nos leve ao bem, ao amor ao próximo, à nossa evolução pessoal e espiritual é o que vale a pena. Toda religião que prega o contrário disso, foge. Toda e qualquer pessoa que te leve para um caminho diferente, foge. Então, eles não têm religião, eles têm a conexão com a espiritualidade. E isso é o importante e o necessário. Porque quando a gente coloca rótulo, crenças limitantes muitas vezes, isso afasta ainda mais a gente da espiritualidade. Tanta gente aí que se diz com Deus no coração que está tão distante dele. Entende? A gente vê muito mais Deus, muitas vezes, em um ateu que pratica caridade do que em alguém que está dentro da igreja e deseja o mal ao seu próximo. Esses, do outro lado, os seres que não são da luz, aí de fato eu não sei. Eu acredito que eles não têm religião e sejam tão individualistas, pensam no pior do ser humano, que não teme a nada, que se acha o próprio Deus. Eu acredito que são eles. Que eles não se colocam à submissão, vamos colocar assim, do bem, da luz. Então, consequentemente, eles não estão inseridos a nada. Quem sabe os mentores deles, os espíritos a quem eles servem, não sejam piores que eles ainda. Agora, vamos ver aqui a última pergunta, tá? Se a gente vai ter, de fato, se tem algum tipo de previsão de um contato em massa com a gente desses seres. Vamos ver. Vamos ver se tem alguma previsão de contato com a gente.
existe sim. Eu só temo que seja no pior dos cenários. Espero que o que a gente tenha contato que seja com o lado bom, né? Eu acredito que existe tipo uma guerra, vamos colocar assim, uma batalha entre esses dois lados, onde esse lado ruim só não tem tanto poder contra a gente, não afeta a gente de uma forma grande, porque o lado positivo ele tá sempre ali, ó, combatendo isso, tá? Mas eles trabalham sim de forma oculta, né? Esses seres ruins. E o lado positivo ele tá sempre ali, ó, sabe? Tipo, sempre trabalhando contra, desfazendo coisa que eles fazem, sabe? É um trabalho assim inacabável, sabe? Sem fim. Eu só temo que, se por acaso nós tivermos um contato com os seres de fora da Terra que nos querem bem, que não sejam os piores dos cenários. Se eles fizerem isso, vai ser para nos auxiliarem a despertar. Acordar para a vida mesmo. Nos mostrar o que a gente está fazendo de errado. Como melhorar. É o que eu falei, eles não têm esse poder de interferir diretamente, mas eles podem influenciar. Então eu acredito que tem sim planos disso, de contato com a gente. Eu só não vejo. Vamos rezar para que sim, tá? A realidade é a gente quem faz. Então não fiquem vibrando a frequência do medo, tá? Medo da gente não conseguir, medo das coisas darem errado, medo da gente não conseguir despertar, tá bom? Não tem nada definido. Se lembrem que eu sempre falo pra vocês, o futuro ele é sempre incerto. Nós, com as nossas atitudes, que fazemos o futuro. A gente que constrói eles. Então tudo depende da gente. Tudo. Melhore as pessoas que estão à sua volta. Tenta fazer algo de positivo para alguém. Mas tudo vai começar primeiro de você. Primeiro. Não adianta a gente não concordar com o que há de ruim no nosso planeta e a gente não fazer nada. Não tem aquele ditado, quem cala consente? Então, a gente tem que ir no lado oposto à boiada. Não podemos continuar seguindo esse efeito manada. É difícil remar contra a maré? Mas não é impossível. Vamos fazer a nossa parte. E comece melhorando a você. Temos aí na Bíblia a questão do Apocalipse. Temos aí no Espiritismo, ainda mais com essa questão desse vírus, com essa questão que está acontecendo na Ucrânia, essa movimentação toda, a maioria das profecias se cumprindo em direção ao nosso fim. E isso está muito mais que claro. Nós vamos passar sim por um momento de transformação, de transição. Sim, nós precisamos fazer algo para transformar. E essa transformação ela vai ocorrer de forma boa pra gente, fácil pra gente ou não. Isso quem vai escolher é a gente, mas a transformação ela vai acontecer. Sempre falo pra vocês a respeito das limpadas que o planeta dá de tempos em tempos. Separando aí o joio do trigo. Isso aí é claro da gente ver. Quem não está despertando está sendo tirado daqui. A gente que está despertando, vamos ser tirados também? Vamos. Mas pra gente pode ser da forma mais fácil. Não tem como a gente saber como ou o que vai acontecer ou quando vai acontecer. Mas a gente não tem que se melhorar e evoluir porque a gente tem medo de sofrer ou medo de ser castigado. Não. De uma forma ou de outra você vai aprender e você vai evoluir.
Você só precisa descobrir se você quer da forma mais fácil ou da mais difícil. Então tá me dizendo, sim, eles vão ter contato, mas eu temo que não seja de uma forma tão amistosa, no sentido de não ser algo que a maioria espera. Pode ser que eles nos tragam aí informações não tão boas, notícias não tão boas, ou que seja num momento bem difícil para nós. Espero que nada mais de ruim aconteça. E quem ainda não despertou, que desperte, né, para a nossa realidade, para o que a gente está vivendo, para o que a gente está fazendo aqui, qual é o nosso propósito nessa terra. Porque a gente não tem muito mais tempo, tá bom? E eu falo isso, eu não estou falando para ninguém ficar com medo da destruição do planeta, ou ficar com medo de perder a vida, não. Estou falando com relação à nossa evolução. A gente não tem mais tempo para melhorar. Para falar assim, tá, eu vou viver aí, quem sabe, um dia, quando eu achar que é conveniente para mim evoluir como ser humano. Não, a gente não tem mais tempo para isso. Ou você acorda agora, ou você não vai acordar mais. Fuja de coisa que te envenene, em todos os sentidos. Busque sempre o lado positivo da coisa, e aí sim você vai conseguir entender tudo, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender, tá bom? É, assim, bem complicado mesmo, mas eu acho que todas as perguntas foram respondidas sobre o outro lado, se existem seres bons e ruins, por que disso tudo. Tem muito a ver com esse período de transição que a gente está passando e o que a gente está fazendo nessa terra, assim como eles estão fazendo na terra deles, que é evoluir de uma forma ou de outra. Até esses seres ruins, eles estão passando por parte aí da transição deles. São seres que escolheram a escuridão, infelizmente, e consequentemente eles vão sofrer sim também pelo que eles estão fazendo. E eu acredito, sim, assim como você também deve acreditar, que o bem ele sempre vence, né? Vamos acreditar nisso, vamos ter fé nisso, porque é isso que vai transformar a nossa realidade. Se a gente simplesmente se entregar, realmente o ser humano ele não tem mais jeito. É isso que vai acontecer e aí a gente vai aprender da forma mais difícil, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, que acrescente de uma certa forma aí, que vocês infiltrem pelo menos parte aí do que eu falei. Me deixem nos comentários o que você achou, o que você acha sobre esse tema e até a próxima.